Mitos e verdades sobre a tendinite. Convidamos o Dr. Caio Delia, que é ortopedista. Tudo bem? Como vai? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É verdade isso, né, doutor? Tendinite é muito mais comum do que a gente imagina? Tendinite é uma das queixas mais habituais e mais frequentes no dia a dia que a gente recebe no consultório. Isso porque ela acaba sendo desencadeada por vários fatores. Atividade física, posição inadequada no trabalho, uso de calçado inadequado. Então tem muitos fatores que levam a isso. Então a gente acaba vendo bastante mesmo. E quando a gente fala de tendinite, tem tendão por toda parte, tem vários tendões, todo o corpo. Então não é só, a tendinite é só num lugar específico, que nem a gente tem uma foto aqui, até como uma ilustração, mas embora achamos que a tendinite mais comum seja uma tendinite nas mãos e tal, não, a gente pode ter tendinite em outras áreas também. O tendão, aí é importante a gente fazer uma diferenciação, que muitas vezes as pessoas confundem tendão com ligamento. O tendão, ele é a conexão do músculo com o osso. Então, imaginando que a musculatura é o motor, o músculo é a conexão desse motor com o osso e é o que vai fazer gerar o movimento. Então, a todo momento que você tem uma contração muscular, essa contração ela é transmitida através do tendão. Então, onde tem músculo, tem tendão. Entendi. Né? Então, obviamente, você tem uma musculatura que é acionada frequentemente, aquele tendão também é acionado frequentemente e ele pode, ele está sujeito a ter problema. Então, ele está sujeito a ter desgastes, inflamações, que é o que a gente chama de tendinite ou tendinopatias. Vamos colocar um videozinho, então, até para abrir a nossa pauta, antes das perguntas de mitos e verdades, vocês vão se surpreender. Eu não sabia responder todas, fiquei na dúvida aí de algumas perguntinhas, acho que vocês podem tentar responder também. Mas a gente começa com o vídeo para você fazer essa explicação, então, ligada ao tendão, para a gente entender. Aqui é uma ilustração do esqueleto, né? Então, mostrando o corpo com sua musculatura. E aqui o tendão do bíceps, né? Você vê que tem a musculatura, o ventre muscular, e o tendão para baixo e o tendão para cima. Então você vê que você tem tendão no braço, você também tem aonde tem músculo, então ele vai mostrar uma imagem aqui na mão. Então o músculo transmite a sua força através do tendão. E no tornozelo, que tem um tendão que é bem conhecido, que é o tendão de Aquiles, né? Ou tendão calcâneo, que é o nome técnico adequado, que é o que faz transmitir energia e que você tem o movimento das articulações. Ou seja, se você não tiver essa transmissão de força, você não gera movimento. E, como você citou até, atividade física pode comprometer, então, e causar uma tendinite. Pode. Uma atividade, a gente pode dizer assim, praticada de maneira inadequada ou um esforço muito grande, uma força que você tem que desempenhar muito grande para realizar aquele exercício. A gente precisa fazer uma diferenciação técnica que é a seguinte, a gente tem o que a gente chama de tendinite e as tendinopatias, que elas meio que se confundem. O que é uma tendinite? Tendinite, você parte do princípio que o tendão, do ponto de vista estrutural, está perfeito. Então, aquele indivíduo de 20 anos que tem uma sobrecarga de exercício e o tendão inflama. O tendão em si está perfeito. E aí você tem a tendinopatia, que aí o tendão, do ponto de vista estrutural, já tem alguma pequena alteração degenerativa, e aí ele está mais frágil e é mais fácil ele inflamar. Entendi. Obviamente, é muito mais fácil tratar uma tendinite do que uma tendinopatia. E tendinites de repetição levam à tendinopatia. Então é importante ter atenção, e a gente vê em praticante de atividade esportiva, tem aquela dor no tendão, se automedica com anti-inflamatório, melhora a dor, melhora o sintoma, volta para a atividade. Dali a 2, 3 meses, de novo o processo inflamatório. E isso pode, lá na frente, se tornar um quadro de tendinopatia, que é mais complicado de resolver. Aí, gente, ficou alerta. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade? Vamos. Vamos lá. Na tela, então, mito ou verdade a respeito da tendinite. Tenta adivinhar, hein? Olha lá. Mito ou verdade? Movimentos repetitivos, principalmente no uso de computadores, tablets ou celulares, acarretam a fadiga dos tendões. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, né? E aí, principalmente relacionado à posição das mãos. Quando você fala em digitação do computador, uso de computadores e notebooks principalmente, a posição da mão, a altura da cadeira, distância em relação à cadeira, posição do teclado, isso pode colocar sua mão, seu punho em posição de desvantagem, e aí o seu músculo e o seu tendão tem que trabalhar muito mais para fazer aqueles movimentos. Isso feito num grande volume pode levar a fadiga e inflamação do tendão. Isso é muito comum nas lesões chamadas lesões por esforços repetitivos. Celular também? Então, o uso de celular e tablet hoje, celular principalmente, é um negócio
impressionante que a gente tem visto, porque pelo menos quando você vai digitar num teclado, você usa os 10 dedos a princípio, né? No uso do celular, obrigatoriamente você sempre... E ele foi feito para ser digitado com 1 ou 2, né? Então você solicita muito mais um tendão específico. Então tem sido bastante frequente esse problema de inflamação no tendão do polegar, como consequência do uso dos celulares. Olha que interessante. E até as crianças, né? Então, isso é um negócio interessante, porque a gente não via inflamação nesses tendões em adolescentes. Isso é algo de um público um pouquinho mais velho. E a gente começou a ver meninas e meninos adolescentes que não desgrudam, né, o tempo inteiro de WhatsApp, né, com problemas inflamatórios nos tendões do polegar, principalmente. Olha, e é interessante a gente discutir, até para entender o que a gente pode fazer para diminuir o risco, porque o uso do WhatsApp, de joguinhos, a gente sabe que, ok, aumentaram com frequência. Mas o que eu tenho visto muito, eu tenho filho, ainda não nessa fase de adolescente, mas hoje existem escolas que trabalham com os tablets, que os alunos acompanham a aula e eles têm as lições nos tablets, aulas de inglês, escolas internacionais aqui no Brasil que fazem o uso dessa tecnologia com muita frequência, porque... Também aí é uma outra discussão. Futuramente, quem está fora disso também, a gente sabe que também não é positivo. Só que, quando a gente pensa que é um uso escolar, que aquilo está na rotina da criança, tem alguma forma até de diminuir, né? Tem dica para a forma correta de utilizar esses tablets e digitação? Na verdade, a gente está vendo uma mudança de alguns aspectos sociais em função do uso do celular e tablet. Entre eles é o ensino, a educação, né? Sim. Então, como qualquer instrumento, e o tablet é um instrumento, ele pode ser usado por bem, mas se em excesso, ele pode trazer os seus prejuízos também. Sim. E aí eu vejo uma tendência onde você está migrando e usando esse instrumento para o ensino, mas você não tem atenção para uma ergonomia dos alunos para se adaptarem a esse novo instrumento. Então, as carteiras elas são adaptadas para o aluno escrever. Cabeça, né? Elas não são adaptadas para se posicionar para usar o tablet. Então, não que você não vá usar o tablet, que isso faz parte hoje da sociedade, mas você teria que, em paralelo, desenvolver um trabalho de ergonomia e aí talvez você tenha que mudar as cadeiras, né, para propiciar o uso dos tablets. Tá aí, então, mamães, fiquem alerta, fiquem atentos, porque o uso em casa, talvez na escola a gente não consiga mudar tanto, mas em casa a gente consegue mudar algumas coisas. Então, em casa existe pior, uma né? Em casa é um pouco pior, né? Que deitar na cama, sofá, tudo lá largado, pior que é. Agora, doutor, por exemplo, o uso daquelas canetas que tem a pontinha para você escrever em tablet, pode ser uma boa no touch? Pode ser uma boa, de novo, é mais um instrumento, né? Ele pode minimizar especificamente essas tendinites do polegar. Tá. Mas, de novo, se feito em excesso, você achar que isso vai resolver o problema, isso não vai ser a solução. Acho que muito mais a solução é usar de forma comedida, né? E ter uma posição mais adequada, principalmente em relação ao posicionamento do tronco em relação ao tablet e cabeça. Perfeito, tá aí. Fiquem atentas então, mamães. Vamos lá para a próxima perguntinha. Mito ou verdade na tela? A tendinite só aparece por conta de esforços repetitivos. Isso é mito ou é verdade? Isso, em algumas situações, é um mito, mas pode ser verdade. Tá. Né? Por exemplo, quando a gente falou de lesões por esforços repetitivos, então, os problemas inflamatórios que acometem as mãos e punhos, isso normalmente é verdade. Mas é muito comum você ter, como eu falei, a diferenciação de tendinite e tendinopatia. Você tem indivíduos jovens que têm um tendão perfeito e por algum motivo foram fazer um camp de futebol e ficaram uma semana inseridos num programa de treino mais intenso. Desenvolve um problema inflamatório. E aí foi um processo mais agudo, entendeu? Então você pode ter, na verdade, as duas situações. Agora, me conta, como é que a gente diferencia... Por exemplo, você está lá treinando, que a gente tem um público aí que faz atividade física, que faz a musculação, que pega peso, coisa e tal. Essa é uma região muito comprometida. Até a gente estava mostrando na imagem um pouco de ombro, né? Enfim, as dores aqui nessa região. Quando você trava, aquela sensação que você fala, fisgou, travei. Como a gente diferencia que tem um problema, de repente, da articulação, de tendão, ou que é um problema muscular? Porque a dor é a mesma, não é? Muito parecida, mas na maioria absoluta das vezes é uma dor muscular. Tá. Primeiro ponto. Então, primeiro é observar o muscular. A exceção é você ter alguma dor articular ou no tendão
pelo exercício. O mais frequente é ter dor muscular. Então, não é porque tem uma dor e agora todo mundo vai achar que é dor na articulação ou no tendão. Entendi. Né? Porque eu vejo que existe, às vezes, uma tentativa de criminalizar ou vitimizar a atividade física como causadora de problema. Sim. Né? E aí entra na questão instrumento. Se usado da forma adequada, perfeito. Se em excesso, pode trazer algum tipo de problema. Se você tem uma dor muscular, um negócio, algo tranquilo, em geral é uma dor que você pode até ter um pouco de dor após a atividade. No dia seguinte você vai ter um pouco de desconforto, mas que não vai te limitar funcionalmente para executar de novo o exercício. Tá. Se você tem uma sensação que no dia seguinte não houve melhora, ou se você sente que aquilo pode, de alguma forma, impedir que você execute de forma adequada a mesma tarefa, isso pode ser aí um problema articular ou no tendão. Entendi. Né? Principalmente quando isso se repete. Tá. Se você tem um episódio só, é uma coisa. Se você começa a ter a cada 2, 3 dias aquele tipo de sensação, talvez mereça um pouco mais de atenção. Merece dar uma investigadinha. Tá aí, meninas, eu sei que tem muita gente que pratica atividade física e a dor chega um momento que ela pode sabotar tudo isso, né, impossibilitar algumas coisas, então vale aí uma investigada. Vamos colocar o próximo mito ou verdade na tela e você já me conta. Olha lá, mito ou verdade? Todas as fotos têm a mão assim, né, porque aqui é o negócio. Mito ou verdade? Atividades esportivas em excesso ou com técnica inadequada pode causar tendinite. Antes de você me dizer se é mito ou verdade a respeito da atividade física, quero saber agora curiosidade. O que é, para um ortopedista, uma atividade física em excesso? Eu pergunto isso porque eu tenho uma mãe terapeuta ocupacional e eu sei que vocês, né, as especialidades que cuidam aí desses problemas, vocês têm aí uma clareza e talvez até um limite do quanto a gente pode ir com o nosso corpo. Tem um monte de aparelho que minha mãe fala assim, ó, cuidado, aquele ali pega o seu joelho. Cuidado, aquele ali pega o não sei o quê. Não é mais ou menos por aí? Você sabe que eu tenho uma visão um pouco peculiar em relação a isso. Eu acho que não existe exercício proibido. Sim. Né? Não existe exercício que ele por si só vai comprometer alguma articulação. Obviamente, existem exercícios que geram maior demanda física. Uhum. Quando você tem um exercício que gera maior demanda, normalmente ele traz maiores benefícios linkados a ele, mas se ele feito em excesso, ele executado em excesso, como ele tem uma maior demanda, solicita mais do corpo, ele pode trazer problema. Né? Então, você pega, por exemplo, hoje a gente tem, está super na moda CrossFit. E o HIIT, né? Para dar um exemplo, o HIIT. Tá. Atividade física, o modelo é ruim? De jeito nenhum. Você pode aproveitar isso dentro de um programa de condicionamento físico? Sim, com certeza. Tá. É a solução para todos os problemas? Não, não é. Entendeu? É para todos os perfis? Não, não é. Então, quando você fala em excesso, você tem que individualizar. Tá. Tudo que você faz generalizações, você vai errar. Tá. Você pode acertar numa maioria, mas vai errar. Excesso, imagina o seguinte, todo mundo tem uma capacidade fisiológica de suportar exercício. Isso é 100% individual, depende muitas vezes da fase da vida que a pessoa se encontra. Tá. Então, por exemplo, uma mãe super condicionada, tem filho, vai voltar a treinar. Mudou o nível de condicionamento. Se ela quiser replicar logo após o parto o nível de intensidade de exercício que ela fazia antes, ela vai ter problema. Isso a gente vê. Então, quando a gente busca estabelecer o que é excesso, a gente tem que olhar para o indivíduo, tentar entender para aquele perfil, para aquela demanda, para aquela necessidade, qual seria a atividade física perfeita para aquele momento. E a tendência é que se a pessoa for se treinando e for se condicionando, e esse é o objetivo do exercício, o que era excesso hoje, deixa de ser excesso amanhã. Entendi. E na semana seguinte. Só que isso é algo evolutivo e, infelizmente, não há receita de bolo. Tem que individualizar. Não tem uma mágica. Não, perfeita a sua resposta. É bem interessante, porque às vezes o que é algo que chega no meu limite, a gente vê aí algum praticante de CrossFit e fala, nossa, como é que aquela pessoa faz isso? É exatamente isso. É um limite também individual. Então, a gente pode colocar como verdade. Desde que a gente cada um tenha o seu excesso, né? Como o doutor falou, cada um vai ter o seu excesso. Como ele coloca a técnica, né? Em qualquer atividade, um dos princípios da técnica é você executar um movimento para que ele tenha o máximo de eficiência. Então, se você tem dentro de uma atividade física pouca eficiência, você vai ter menos resultado
e está mais sujeito a lesões. Entendi. Então aí vai a questão da técnica. Sem dúvida, a técnica inadequada pode favorecer ao aparecimento de tendinite. Tem que ficar ligado, então não sai na academia, indo em todos os lugares, sem ter a orientação ali de alguém. Vamos colocar uma do público agora, Glaucia? Está pronta? Aí, na tela, Adriane, obrigada. Tenho tendinite no braço direito e no período menstrual a dor aumenta. Por que isso acontece? Pode responder agora, né? Ai, que interessante. A parte hormonal tá ligada? Não, existe uma correlação como diversas patologias que acometem a mulher no período perimenstrual, pelo aumento do hormônio, às vezes a mulher ganha um pouquinho de líquido. Você tem principalmente alterações em cartilagem, em tendão e na própria musculatura. Então, a mulher nesse período, teoricamente, está um pouco mais sujeita a esse tipo de alteração. Uma outra alteração que a gente vê bastante, lesões ligamentares. Pelo aumento da frouxidão no período perimenstrual, existe uma associação maior de incidência de lesões ligamentares. Olha. Isso é uma questão hormonal. Não tem como resolver esse ponto específico. O que a gente utiliza como recurso é da mesma forma que pessoas que têm tendinopatia crônica, que a gente às vezes tenta modular algumas coisas dentro do treino específico para que isso diminua, a gente aplica isso nessa pessoa, nesse indivíduo que tem esse tipo de sensação. E ela, no caso, que tem no braço e as dores ficam mais intensas nesse período, ela tem já possivelmente um tratamento, pelo que ela colocou, ela já identificou que ela tem a tendinite, que ou tem que aumentar um pouquinho a dose se tiver algum remédio envolvido, ou ela tem que ter uma paciência realmente para esperar passar o período que a dor vai diminuir. Sem dúvida. Por exemplo, se ela faz atividade física, adequar a atividade física, então ela está num período de dor, tendão inflamado, não adianta querer insistir no exercício, que isso vai ser, na verdade, um gatilho para que ela tenha mais sintoma. Então, diminui um pouquinho a atividade de forma transitória, até que a dor melhore e ela pode retomar as coisas normalmente. Tá aí. Tem jeito, gente. A parte hormonal da mulherada, nossa, é brincadeira, né? É porque já tentaram dar anticoncepcional para ver se não muda. Não muda. Não muda. Não, isso não muda. Não muda. Tá, e até porque ele também tenta simular um ciclo falso. Então, no final, tá aí, meninas. Faz parte do nosso universo lindo, feminino. Mais uma perguntinha na tela, mito ou verdade? Olha lá. Fisioterapia não ajuda no tratamento da tendinite, mito ou verdade? Grande mito, né? É mito, né? Na verdade, o pilar do tratamento da tendinite é baseado na fisioterapia, né? E aí, quando a gente fala o pilar, é porque você inicialmente pega aquele paciente num quadro mais agudo, onde você... E a fisioterapia vai auxiliar, junto com alguns medicamentos, a controlar o quadro agudo, melhorador, para que a pessoa volte a ter uma função normal no seu dia a dia. E aí entra uma etapa seguinte, que é a etapa de exercícios orientados pelo fisioterapeuta, que já tem um cunho preventivo para fazer com que aquele quadro não volte. Um gap, uma área cinzenta que existe ainda hoje, que está sendo preenchida, é a transição dessa fase de exercícios preventivos com o fisioterapeuta para alguém da área de educação física. Porque esse link é o que completa o tratamento. Então a pessoa teve um quadro inflamatório, tratou, resolveu, fez os exercícios com o físio e vai para um profissional de educação física que mantém isso na rotina de treino para evitar que a pessoa volte a ter. Olha que legal. Então essas etapas são as etapas ideais que a pessoa cumpra dentro de uma linha de tratamento, e o fisioterapeuta é pilar nessa... Só que, doutor, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, ainda que a pessoa tenha um profissional super capacitado na área da atividade física, né, o personal tal, que acompanhe, tem algum exercício que se torna proibido depois de ter a tendinite? Então, a pessoa que teve a tendinite aqui, tratou, tal coisa você não pode fazer mais. Existe isso? Proibido, para eu proibir fazer algum exercício é bem difícil. É difícil. É difícil. Se fizer da forma bem correta, possível. Você pega algumas situações muito específicas, né? Aí não é o proibido, aí é a questão da pessoa pôr na balança custo-benefício. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa gosta de correr. A atividade física dela é correr, é o que ela sente prazer. E aí ela está fazendo dentro do treinamento, a parte física dela, exercício de salto e aterrissagem. Treino em caixa. E ela desenvolve uma tendinite no tendão calcâneo. Aí trata, fica bem, faz o preventivo e ela volta para a corrida. Vale a pena voltar a fazer aquele exercício que solicita muito do tendão? Custo-benefício. Ou talvez num volume pequeno, numa intensidade pequena, sim. Mas eu vejo mais, na verdade, você adaptar os exercícios do que banir exercícios.
Muito bom. Tá? Eu fiz a pergunta porque tem muita gente que assiste, que sempre coloca lá assim, ai, Carol, não consigo mais fazer isso porque tive assim, isso. Desisti, não voltei. Então tá aí, gente. Tem sempre uma esperança, tem que conversar sempre com um especialista para saber se esse é o caso. Vamos colocar a perguntinha do público pra gente encerrar, dá tempo. Olha lá. Um beijo, Karina, obrigada. Eu estou com tendinite no pulso devido à amamentação. Quando terminar esse período, a inflamação se elimina? Karina, eu tive isso aí, mas o meu não foi tendinite, não. O meu foi aquele túnel do carpo que ficava tudo dormente, né? A mão fica... Eu tive. Nesse período aí. É importante porque confunde muito. Pode ser confundido. E é nessa fase. Né? É mais comum o túnel do carpo do que a tendinite? Não, tendinite. A tendinite é mais comum? Mas uma diferença básica, se ela tiver dor no dorso do punho, isso não é túnel do carpo. O túnel do carpo, a pessoa vai ter a sensação de formigamento, perda de força, normalmente na palma da mão. Né? Tá. E assim, respondendo à pergunta, sem inflamação, não necessariamente. Né? Porque não é só a amamentação, é você estar com a criança no colo, estar fazendo esforço. Isso pode ser, e na verdade, provavelmente é o fator causal. Então, você vai terminar de amamentar, você vai continuar carregando a criança no colo. Uhum. Então, você não tira o fator sobrecarga. O que precisa ser feito? De novo, adaptações. Tá. Então, não pode ficar com a criança tanto tempo em pé. Você tem que ficar mais tempo com ela sentada quando você vai amamentar. O problema de mães que acostumam a criança a ser amamentada em pé. Aí senta, a criança não aceita, chora. Enfim, essa é uma orientação geral para que ela possa tentar minimizar o esforço sobre o punho e com isso diminui o processo inflamatório. Tá aí, procure ajuda, Karina, mas parabéns, esse momento é maravilhoso. Vamos fechar, a gente tem 1 minuto, doutor, para responder essa pergunta, mas a diretora falou que é muito legal. Pergunta da Cris, um beijo. A temperatura influencia na dor? Pode influenciar em dores do tendão e nas articulações. Isso porque quando você está num ambiente frio, as estruturas, elas tentam estar mais contraídas, se assim eu posso dizer. Elas têm menor elasticidade, maleabilidade, flexibilidade. Tá. Então, você pode ter, num quadro de frio, aquela dor do tendão um pouco mais importante. Aí a importância de quando você vai fazer exercício, numa situação, num ambiente frio, que estimule mais para aquecer as estruturas. Tá aí. Mas não deixem de fazer atividade física mesmo agora nessa estação, não é? Obrigada, doutor. Olha, eu vou agradecer ao doutor Caio Deli, ortopedista. Quem quiser saber mais, pode seguir no Insta, @Instituto Vita, ou no Facebook também, Instituto Vita, para encontrar todo o trabalho dele. Obrigada, viu? Foi ótimo.